mais P'N, W'N, W'. Que é o último termo do Felipe, né? Que é o último termo do Felipe. Exatamente. Ou seja, esse cara aqui é o momento total, esse cara aqui é grosseiramente a amplitude de probabilidade, e esse cara aqui é o que a gente vai explorar. Para isso, eu vou fazer a mesma substituição que o Felipe fez, e a gente vai usar que P' é igual a 1/2 do momento total menos o momento transferido, e que P é 1/2 do momento total mais o momento transferido. Certo? Só que lembrando que o que a gente está interessado aqui não são os termos com o momento total, a gente está interessado no momento de transfer. Ou seja, tanto esse cara quanto esse vão dar a menos um sinal, e esse sinal é fundamental, que é esse sinal aqui, fatores proporcionais a Qn, certo? Que a gente vai poder colocar em evidência. Ou seja, só me preocupando com esse pedaço da corrente aqui, eu não vou me preocupar mais com o resto, nem com o fator Pzão, a gente vai ter uma corrente, uma contribuição magnética que vai ser menos 1/2 Qn W star Ni Wni menos Wni W star Mi. Certo? Maravilha. Então metade do nosso caminho já está andado porque a gente já conseguiu o momento transfer aqui. A outra metade vem quando a gente considera esses dois fatores, esses dois termos, escritos de uma forma esperta. Então o que a gente quer fazer, como o Felipe fez ao contrário, é justamente obter a matriz de spin. E como esses caras têm uma estrutura de índice, de certa forma, simétrica, só trocando o star, a gente vai conseguir colocar exatamente em evidência, ou a gente vai conseguir escrever eles da mesma forma em termos dos fatores que compõem o gerador de spin. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Esse termo aqui, eu vou escrever malandramente da seguinte forma. G mi beta delta mi alfa W star beta W alfa. Certo? Mas é delta, é G ou delta? Primeiro é delta, tudo delta, né? Esse cara aqui é G. Mas com índice em cima e com índice embaixo fica delta, né? Pô, estou com aqui. É o delta, no fundo é o delta. Tá certinho, é o delta, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque o eta, o eta tem os dois embaixo e tem os dois em cima. Quando o índice é misto, vira delta de Dirac, o delta de Kronecker. Ah, não, desculpa, lembrei que eu pulei um passo. Aqui é G mi beta. Então tá. Foi bom. É isso mesmo. E a mesma coisa para cá. Ou seja, para cá a gente vai escrever G mi alfa delta mi beta W star beta W alfa. Certo? Ou seja, a gente conseguiu fatorar os dois campos com a mesma forma e, de quebra, ganhou A matriz. a matriz de spin. Ou seja, a nossa corrente vai ser menos 1/2. E qual a diferença que você falou do G e delta? Não, porque quando Eu você tinha bota, para a posição só. quando você bota os dois índices em cima, os dois índices embaixo, ou é a métrica covariante ou a métrica contravariante. Quando é misto, é porque fica o delta de Kronecker. É isso que eu vou fazer daqui a pouco, só para ficar mais óbvio. É porque eu comecei assim. Não tá legal, tá legal. Ou seja, isso aqui vai me dar, vou trocar esse sinal só para ficar mais padrão, vai ficar isso aqui. G, lembrando que a métrica, como a métrica é simétrica, eu só colocar o alfa na frente, vai ficar alfa mi, delta mi, beta, menos G, beta mi, delta mi, alfa, vezes W star beta W alfa. Certo? E esse cara aqui, desculpa, antes disso, o que a gente está interessado é exatamente em J mi a mi. Lembrando que isso aqui tudo está multiplicado por Qni. Qni covariante, contravariante. Nunca me empolgo em cima para
enfim, um dos dois. Só que Covariante é sempre baixo, contravariante. isso, eu sempre... A convenção é convenção, é essa. É, então isso, vocês querem que eu contravariante. Isso. Então, lembrando o seguinte, a gente ia escrever no fundo a matriz de spin vezes o F mini. F mini são os dois índices covariantes, então eu vou baixar esse índice aqui para ele ficar na mesma altura que esse A. Ou seja, eu vou multiplicar por uma matriz de uma métrica. Isso. Certo? Ou seja, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer que QMI é igual a G mi sigma que sigma. Certo? E vou contrair essa métrica com essas duas métricas aqui. Ou seja, eu vou ter, no final das contas, Q sigma delta ni sigma, certo? Certo? Então Delta ni, beta sigma, é o sigma, né? Você contraiu com G, Isso. G sigma, G de beta. Então foi um delta de beta sigma. Aqui é sigma alfa. É sigma, isso. Sigma alfa. E aqui ele vai ficar com um delta de Sigma beta. sigma beta. Ou seja, a nossa matriz, como explicando aqui pela carga elétrica, só esse fator aqui vai dar para a gente S sigma mi, certo? Certo? Alfa beta vezes I Q sigma AB vezes os dados. Eu não vou ficar escrevendo explicitamente porque eu não Tá alfa do beta, né? Isso, W alfa e W beta. Que são esses dois carinhas aqui que eu vou chamar agora só disso aqui. Certo? Certo. Ou seja, agora a gente tem uma coisa que basicamente a gente estava procurando. A gente estava procurando exatamente que os geradores de spin estivessem conectados com o campo eletromagnético. Ou seja, eles que vão dizer se a gente vai ter ligação elétrica ou magnética, ou enfim, qualquer ordem de interação. Então eu vou escrever IQ como sendo basicamente a minha derivada, certo? Ou seja, eu estou no espaço dos momentos. E agora eu posso escrever esse produto aqui, que é antissimétrico em sigma mi e simetrizado com esse cara, então eu fico com S sigma mi alfa beta contraído com F mi sigma sobre 2. Lembrando que a gente tem um outro fator 2 aqui que eu não coloquei. Ou seja, essa nossa corrente fica sendo E sobre 4 sigma, S sigma mi alfa beta F mi sigma vezes alfa beta. Certo? Então agora o que a gente vai fazer é justamente escolher os geradores espaciais, porque a gente quer fazer essa conexão com o campo magnético. Então aqui a gente vai simplesmente ignorar todos os termos da soma que incluem zero e vai só escrever um IJ e um IJ. Certo? Maravilha. E a partir daí a gente usa as definições. A primeira definição que a gente vai usar é que o F IJ é igual a menos epsilon IJK BK. Certo? E também vamos usar aqui JK, que é o gerador verdadeiramente de spin na representação vetorial do grupo de Lorentz, é dado por um meio de epsilon IJK S e J alfa beta. Ou seja, substituindo esse FJ aqui, a gente vai ganhar o campo magnético vezes o epsilon.
que vai contrair com esses índices daqui, que vai dar o dobro do gerador de esquema. Ou seja, esse dobro vai cancelar esse 2 e a gente encontra que Jmi a mi é igual a E sobre 2 J B W star alfa W B. E esse cara aqui é exatamente o nosso momento magnético com G igual a 1. Isso, perfeito. Aí você vê o seguinte, pode botar para aí, continuar. Aí você vê, se você pegar esse termo aqui, só que eu botei esse termo que está aqui, se a gente colocar esse termo por fora, esse termo aqui, ele é exatamente isso. Esse termo aqui você não. Isso aqui é antissimétrico. Então você antissimetriza aqui. Então isso aqui é I, E sobre 2, F, I, W, estar, W, menos, W, estar, W. Então esse termo aqui simplesmente dá isso. Exato. E aí isso aqui é exatamente I, E sobre 2, F, Mi, sigma, Mi, ou é o S, né? Alfa, beta, W alfa estar, W beta. Essa interação aqui é exatamente essa. Se você colocar isso extra, você está somando um fator meio, então você ganha razão G igual a 2. Então, esse termo aqui, eu lembro que você, quem fez o curso de PED no ano passado, a gente viu que tem um trabalho da Libiane, esse acoplamento não mínimo, ele é introduzido para poder restituir o G igual a 2. Então, como vocês fizeram, pela decomposição de Gordon, vocês obtêm isso aqui, ou isso aqui, né? Com G igual a 1. Colocando esse termo extra, que tem como um acoplamento não mínimo, esse termo aqui, ele pode se escrever exatamente como uma matriz de Shannon. A gente simetriza aqui, e aí vê aqui essa combinação dos elementos delta mi alfa, delta mi beta, menos delta mi beta, delta mi alfa. Esse termo aqui é isso aqui. Então, esse termo entra, se soma com aquele, para dar o G igual a 3. Certo? Legal, certo? Então, Ele gastou uma vez o que o Pedro fez, o que o Felipe fez, eles fizeram a decomposição de Gordon da corrente de 1, e aí vem do momento transfer, se acopla com o Gordon, dá o F mini. Quer dizer, quando eles fizeram o cálculo, deixa eu colocar aqui no fundo, quando eles chegaram aqui, deixa eu apagar, então todo mundo anotou o que o Pedro fez, deixa eu colocar aqui. Quando eles chegaram aqui, essa expressão que está aqui é exatamente E sobre 2, sigma mi, vou colocar alfa beta. Esses dois índices aqui que formam o F mi se acoplam com esses dois índices. Então isso aqui é o F mi. E aqui, W alfa está, W beta. Isso aqui veio exatamente da decomposição de Gordon. Tem o ISG, né? Agora, se a gente veio por fora, isso aqui está dando razão geromagnética G igual a 1. Então, se eu agora acrescentar, além daquela interação da corrente Jmi a Mi, esse termo que entra com um acoplamento não mínimo, a estrutura desse termo é exatamente aquilo ali sobre 2. Esse termo aqui, se eu antissimetrizo aqui, ele fica I E sobre 2. F mi, sigma mi, alfa beta, W alfa estar, W beta. Esse aqui é uma identidade. Esse termo aqui, ao antissimetrizar aqui e usar a forma que nós temos dos elementos de matriz, da matriz de espina, representação vetorial, esse termo aqui é idêntico a isso. Então, esse termo aqui, uma vez acrescentado por fora, junto com o acoplamento mínimo, eles se somam certinho. Então, o acoplamento mínimo é para poder somar o que falta. Isso, o acoplamento mínimo, aí você tem que jogar por fora o acoplamento não mínimo. Que, aqui, quando nós vamos ver o curso de vocês, até eu pedi para você e o Luiz fazerem aquele exercício, justamente para mostrar isso, que esse acoplamento é não mínimo no eletromagnetismo, mas na teoria eletrofrática, esse acoplamento é mínimo. Ele
vem num acoplamento mínimo de Young Mills. Isso aqui é o resíduo de Young Mills na interação eletromagnética. Então, aquele cálculo que eu pedi vocês fazerem é exatamente para a gente mostrar isso aqui na nossa aula de eletrofrágil, tá certo? Então vai lá. Precisa dos dois termos para dar o G igual a 2. Na teoria, o G igual a 2 é uma coisa mínima. Então, Exatamente, isso aí é universal. Certo? Você precisa do. Eu estou pensando assim um pouquinho. Vamos pensar. De QD. Isso. Quer dizer, você precisa. Na QD, então. Bom, aí você precisa adicionar os dados, né? Isso. E com aquele termo, Isso. isso aqui. Se você quiser QD para o bóson vetorial carregado, com acoplamento mínimo apenas, só com acoplamento mínimo, você não ganha o G igual a 2. Você tem que jogar esse acoplamento por fora. Eu estou dizendo isso aqui. Se a gente pegar, vamos dizer o seguinte, pegar bóson vetorial carregado. Bóson vetorial carregado. Menos o meio. Por isso lembra disso. É menos o meio, então é mais o meio de W mini estar, W mini. É mais. Mais o meio. O meio de W mini estar, W mini. Mais o meio, o menos. É menos. Obrigado, gente. Menos o meio de M2, W mini estar, W mini. Então estou descrevendo aqui um campo tipo próprio, só que carregado. Um bóson vetorial massivo, carregado. Só tudo global. Isso aqui é Derron de Mi, mini. Eu acho que não tem esse meio na massa também. Derron de Mi, acho que tem sim, tem sim. Não tem não. Tem. Menos. É bem complexo. É menos. Menos só. Então está aqui, ó. Agora, vamos fazer o acoplamento mínimo. Beleza, isso vai ficar. Acoplamento mínimo, acoplamento mínimo. Então é isso aqui. Coloca aqui. Então isso aqui agora é feito com acoplamento mínimo. Então, o que eles fizeram foi isso. Pegando esse cara aqui, minimamente acoplado ao fóton, você obtém G igual a 1. O que a gente tem que fazer? Tem que suplementar essa ação com o acoplamento mínimo com esse termo aqui. Mais IE, F mini, F unidades, F unidades. Então, esse termo aqui, ele é colocado assim fora como um acoplamento no mínimo. Só que esse termo aqui é exatamente isso. E esse termo que está aqui também, que é exatamente isso, ele sai daqui também, do acoplamento mínimo pela decomposição de Bordon. Então, a decomposição de Bordon, feita aqui no acoplamento mínimo, juntando Esse termo ali não é do JML, né? O JML está embutido aqui dentro. Agora, como eu coloquei aqui o acoplamento mínimo, que tem um JML. Quando eu coloco aqui. Isso não é só o termo cinético? Quer dizer, tem um cinético, eu estou colocando assim, ó. Opa, DI, mais IM, já está embutido aqui dentro. Então tem o termo cinético mais o acoplamento. E aí você joga com esse termo que se junta com o acoplamento mínimo daqui para dar o jeito no outro. E na verdade, a gente mostra o seguinte, que a decomposição de Gordon do acoplamento mínimo aqui é exatamente esse termo. O nosso grande problema nessa redução toda foi o fator da massa. E que faz sentido o que vocês estavam falando antes. Mas eu acho, Pedro, que o fator da massa está resolvido aqui. Vou fazer essa observação aqui. O fator da massa eu acho que está resolvido aqui. Na decomposição de Gordon do Dirac, a massa fica no denominador, para te ajudar a fazer a decomposição, a relação relativista. Aqui, que a gente chama a massa só. Mas vamos olhar o segundo, vamos pegar. Esse é o termo da importância da decomposição de Gordon. Esse é o termo de interação magnética. Vamos ver porque a massa está embutida aqui, quer dizer, o limite não relativístico sai daí automaticamente. Lá você tem a massa no denominador, que te diz explicitamente, mas a massa está implícita aqui. Como a massa está implícita aqui? Vamos pegar o termo magnético. O termo magnético é FIJ. Opa, vamos pegar o termo genérico. Esse aqui é F0I, W0 está, WI, mais FI0, WI,
W0 está mais F e J WJ. WJ. Está WJ. Sempre está WJ. Agora, a condição subsidiária, ela me dá o seguinte: P0, W0 mais PI, WI, igual a zero. Isso é a condição subsidiária. Então, a condição subsidiária está me dando que o W0, isso aqui é menos P escalar W. Então, a condição subsidiária está me dando que P sobre P0 escalar W. Isso aqui está me dando a condição subsidiária. P sobre P0 escalar W. Então, a condição subsidiária aqui está me dizendo que a componente, isso aqui é P, isso aqui é o E, quer dizer, a raiz quadrada de P2 mais N2, que é o P sobre E. Mas nada decompor, que é o P sobre P0, que é o E. Mas a gente sabe que P sobre E, na verdade, é de ordem V sobre C. Né? E P sobre E, na verdade, é V sobre C, não esqueceu o C, é V escalar W. Então, esse cara aqui já está dando V sobre C. O fator, na verdade, a condição subsidiária é só isso. Então, o limite não relativístico, ele não é feito pela massa, mas ele é feito porque o W0, ele some. O W é automático, quer dizer, o limite não, quer dizer, o que na equação de Dirac é esse término aqui, C que si, e esse aqui, C de ordem, V sobre C, do psi, quem some no limite não relativístico na equação de Dirac é esse término aqui. Das 4 componentes, sobram essas duas. No campo massivo vetorial, das 4 componentes W0, W1, W2, W3, quem some é o W0. Então, isso aqui, no caso vetorial, está fazendo o papel disso aqui. Então, automaticamente, no limite não relativístico, essa interação preserva só a parte vetorial, só a parte de campo magnético. Então, a parte de campo elétrico some que nem no caso de Dirac. Aí, para você fazer o momento de dipolo elétrico, justamente o que você precisa fazer é colocar o F-til. Porque colocando o F-til, aqui vira B e aqui vira E. Então, quando você coloca o F-til, você tem isso aqui interagindo com o campo elétrico. Isso aqui vira o momento de dipolo elétrico e a parte magnética desaparece. Então, acho que a gente não tem que se preocupar com o M, porque no caso do bóson vetorial, o W0 automaticamente ele desacopla no limite não relativístico por causa da relação entre P e E. Mas a constante de proporcionalidade com o momento de polo magnético, o magneto de polo, se faltar o M nele, a gente tem que multiplicar a força para fazer aparecer exatamente o magneto de polo. Para aparecer o magneton de polo. Porque no limite não relativista, quer dizer, a energia é aproximadamente M, né? Você pode usar que esse é aproximadamente M. No limite não relativístico é M. Mas você tem que, o que a gente precisa ver aqui, quer dizer, a carga, né? Ela está aqui. Então, quando você for olhar esse campo aqui, ou quando você for olhar, por exemplo, isso aqui já vai estar te dando um campo magnético. Isso aqui vai estar te dando, vai estar te dando a parte que sobra, né? Porque da equação da condição subsidiária, o que a gente tira é isso aqui. O W0, a gente pode escrever, quer dizer, a gente escreve como P sobre E vetorial W. Então, quer dizer, isso aqui já é de ordem P sobre C. Então, isso aqui some para você e você fica só com a parte magnética. Agora, aonde é que aparece? A carga está aqui, a carga está automaticamente implícita pela liberação. Agora, a preocupação. E o limite não relativístico automaticamente suprimiu a parte do campo elétrico, deixou só aquilo lá. Agora, o que a gente tem que ver, o que a gente gostaria, além de botar o fator G igual a 2, que vocês tiraram automaticamente, o G igual a 2, teria que aparecer aqui alguma coisa como é sobre 2N, né? Isso aqui é o magneton de Bohr. Isso aí está ali só, que a gente teria que ver de onde é que isso aí pode
está surgindo. Quando você substitui, pensar que se a gente substitui W0, aqui não, de qualquer maneira aqui só vai aparecer a parte elétrica. Aqui só vai aparecer a parte elétrica. Eu acho que essa parte é subdividida de qualquer jeito. Essa parte é subdividida de qualquer jeito. Essa parte aí está subdividida, não tem como. No limite não relativístico, não tem aqui uma coisinha só. Quer dizer, a nossa condição subsidiária é dBWI igual a zero. Então está certo, vai ficar P0 e P, está certo, vai ficar P0, dBWI igual a zero. Se a gente usa, deixa eu ver aqui só, porque eu me lembro que quando eu fiz os cálculos, não pela decomposição de corpo, mas fazendo a redução não relativista da própria equação, o fator de M ele fica no denominador. Ele aparece no denominador. Deixa eu ver aqui aonde é que isso pode estar acontecendo. Na interação. Ele fica no denominador porque na hora que você faz justamente essa troca do W0 como sendo P sobre N, basicamente, você... Em algum momento eu uso que esse é aproximadamente M. Mas a parada é que isso aí só aparece no caso do relativístico, que você faz o acoplamento mínimo. Então as equações de campo já envolvem o A. Exatamente, elas envolvem o A e você fica com esse M no denominador. Exatamente. Você carrega esse M. Porque você vai ter o primeiro termo na Lagrange, vai ser justamente WI-A. Esse WI-A e W0 já carrega o fator N. Essa aqui é a coisa, exatamente. Lá você ganha o fator N, ele vem direitinho. Lá no final de tudo, você tira G igual a 1 e o magneton de Bohr. Aí você recupera o G igual a 2, colocando aquele termo lá. Né? A gente podia ver o seguinte, aquele termo ali, olha só, se a gente pegar a redução não relativística dele, quer dizer, ele é F' é F0i, W0 está WI, tá? Mais F0 e o F' foi fala. Mas pensando aquele termo no lagrangiano inteiro, a condição subsidiária da ideia é satisfeita? Que é a equação a equação de movimento. A condição equação de movimento. A condição subsidiária também tem um outro fato aqui a ocupar. Se a gente considerar, vamos colocar aqui duas coisas. Do momento que a gente tem a equação livre, né, quer dizer, a equação do bóson vetorial livre, a condição subsidiária é dI, WI igual a zero. Se eu agora não mais considero livre, faço como o Dória estava perguntando a gente, coloca a derivada covariante. Então agora a nossa equação de campo é essa aqui, dI, WI mais M2 WI igual a zero. Então, se a minha equação antes era isso aqui, então a condição subsidiária é essa. Se agora a minha equação é isso aqui, a minha condição subsidiária saindo daqui vai ser dI WI igual. Aqui produz I, F', vai ter que, vamos colocar essa derivada covariante aqui, WI sobre 2N. Então, pequeno, né? Certo? E basicamente o que eu vou fazer isso? Eu vou botar um DI aqui, eu vou botar um DI aqui. A condição subsidiária agora, isso aqui já não é mais zero, isso aqui é antissimétrico, eu antissimetrizo aqui. Quando eu antissimetrizo aqui, eu produzo um F'. Então fica F' WI sobre M2. Então, nesse momento aqui, quer dizer, quando a gente usar, vamos dizer, no tratamento de vocês, se vocês talvez usarem, né, que é a condição subsidiária. Então, se a gente agora vai, vamos olhar essa condição subsidiária, então. Isso aqui então está me dizendo que D0 a 0, quer dizer, PMI WI vai sair daqui. O outro termo é ANI
WI. Aqui nós vamos produzir IE, FMI. Agora, quando a gente produzir aqui esse WMI, quer dizer, basicamente a gente vai estar produzindo isso aqui, PI, WMI, sobre M2, né? Provavelmente a gente vai ter coisas aqui, quer dizer, se a gente está no limite não relativístico, esse campo aqui, esse termo aqui, em princípio, não é desprezível. Mas aqui a gente vai ter o campo, aqui a gente vai ter o momento do campo sobre M2. Então, talvez a gente ganhe, talvez não, certamente a gente pode ganhar fatores M quando a gente fizer o limite não relativístico considerando essa condição completa. Talvez seja da onde a gente possa tirar o fator 1 sobre M. Pode ser que seja isso, porque aqui... Porque vai acrescentar esse termo, vai deixar não livre, porque vai aparecer alguma coisa nova aí, quer dizer, a gente vai ter T0, W0, mais PI, WI, A0, W0. Vamos dizer que a gente tenha Φ0 igual a 0, não coloca potencial eletrostático. Então, aqui vai sair automaticamente só o P escalar W, né? Então, a gente vai ter, antes a gente teria A0, P0, energia, vezes W0, e o P escalar W. Agora eu tenho um A escalar W. Só que o P0 é E, eu vou produzir alguma coisa do tipo A escalar W sobre E, mas esse E é M. Então a gente vai produzir aqui, onde apareceu o potencial, ele vai estar carregando 1 sobre M. Então, o que deve acontecer é que, olhando pela equação de movimento, ele vai carregar o potencial, carrega um E sobre M. Então, esse FMI vai carregar um A sobre M. Isso já é relativístico. Isso já é no limite, não relativístico. O limite não foi falado. Eu tenho algumas contas feitas aqui. Então, bom, faz outra parte agora. Vamos ver agora. Não, essa discussão mesmo. Tá, vai lá. Entra onde você puder. Aqui você falou, eu acho que você não obteve o termo. Então, aquele termo que estava sobrando para o Felipe, você obteve aí? Eu escrevi, mas eu tá certo, não teve, tá certo. Você botou só a parte que interessava. Deixa o Léo colocar por que aquele termo não apareceu. Não, eu primeiro acho importante fazer essa discussão da massa. Faz a discussão da massa. Mas aqui é muito bom, então vou tentar resumir. Tá, resumindo. Não, eu tirei aqui no seu carro. A gente tirou ele para a secretaria. Tirar daqui a pouquinho. não escaneia. Foi? Escaneia. Então escaneia também, né? A gente já envia por e-mail. Ah, é boa ideia, melhor ainda. Não dá Eu fiz nos últimos casos. Então a ideia é de partir da equação de movimento. Uma equação de movimento. Mas é uma pergunta covariantizada, né? Exatamente. Tá ótimo. Esse dado aqui é o menos o dele. Isso é negócio meio garranchado, né? Perfeito. Para mim, obter o limite não relativista aqui, eu vou ter que abrir essas duas coisas. Isso. Tem que abrir isso. Mas o importante é que, pelo menos, eu estou encontrando aqui, é que isso daqui, a gente vai conseguir tirar aqui um Laplaciano. Eu faço ali, eu faço Da minha. E mais um monte de coisa. Na minha opinião, é aqui que surge a massa. Porque se você passar no espaço do momento, isso aqui seria um E2 menos P2. Né? Isso, exatamente. Então, E2 menos P2 mais E2. Vamos só analisar esse termo aqui.
Daqui você vai decompor Quem isso. são os mais ali, cara? Na arquitetura. Desculpa. Isso aqui você vai decompor no termo I Isso, menos N isso, e I mais N. isso, exatamente. Daí a diferença a gente chama isso aqui de. Isso aí é Então, o relativismo Não, assim, é que a ideia é a seguinte: você pega a equação de movimento, isso. a gente ia pegar esses dois termos e abrir. A gente ia colocar as duas derivadas covariantes e essa aqui, essa chama de equação. Perfeito. Daí, nesse desenvolvimento, a gente vai obter um Laplaciano de M2 mais outros termos que não interessam, que não depende da massa. No espaço do momento, a Laplaciano é menos E2 mais Isso, P2 isso mesmo. mais M2. Aqui tem um dado de vento. Daí agora a gente está tomando o limite na relativística. Então, Isso. E menos N Isso. é o I não. É não relativística, isso. E o I mais I a gente pode aproximar É o 2 por 2N. Aqui, só deixa eu pegar aqui, desculpa. P2. E aqui, dá para ver para colocar assim no espaço do momento. Tá certo. É justamente aqui que aparece o termo de massa. Isso. E aqui tem outros termos. Esse aqui é igual a zero. Tem as interações, né? Quando você analisar a componente espacial aqui também, Isso. você vai dividir Dividir pela por massa. 2N, É né? justamente Isso. onde surge o. Deve ser, não, sem dúvida. Na equação As de contas vai campo, estar isso, não está claro. Essas equações de campo, se a gente olhar pelas equações de campo e tirar o limite não relativístico, é exatamente isso. Então, eu acho que se a gente for olhar agora a decomposição de Gordon, né? E que o que ficaria se esperando é que a decomposição de Gordon, por completo, ela já trouxesse a noção da massa, mas ela não está trazendo por causa da equação bosônica ser de segunda ordem. Então, talvez a gente só possa ver realmente a expressão clara da maneira quando o Bohr se pegar a decomposição de Gordon no limite não relativístico usando esse 2N que está aparecendo aí na componente espacial. Eu acho que é o jeito. Então, pode ser isso. E você fez o... Qual foi a decomposição de Gordon que você obteve? Ficou um pouco diferente aí que você falou, por favor. Só para a gente colocar aí. Então, quer dizer, vocês dois concordaram, ficou tudo claro aí, sai a matriz de spin, sai tudo bonitinho. Agora é só dar uma olhadinha se o Léo fala que ficou... Tem essa discussão desse terceiro termo, né? Pode colocar o resultado se você quiser. Se precisar entender alguma coisa, a gente vai perguntando. Então, a ideia que eu tive é partir diretamente na corrente. Isso. Por algumas questões de convenção, assim, aqui tem um fator I sobre 2 aqui. É, meio que porque eu defini menos um quarto do estado da água. Tá legal. Tá legal. Corrente lá. Beleza. Oi? Eu costumo dar essa convenção porque o dado assim é convertado variante. Só para o segundo. Entendi. Tá Não, certo. é que esse dado aqui Esse é o dado com a derivada é covariante. variante ou é derivado O não. dadozinho menor, cara. Legal. Porque a gente fechou a derivada covariante. Não, tem. Aí não. Não? Aí não. Aí eu sem a derivada covariante. Esse dado é sem derivada covariante? É. Sem a derivada. Igual de vocês. É o dado menino de vocês. Isso. É isso mesmo. Daí o que eu mostrei aqui é que isso daqui, aqui é uma dependência de linha, aqui é uma
isso aqui no fundo ele pode ser escrito como... E qual que é a ideia? Quando o Felipe e o Pedro realimentaram isso aqui com a equação de movimento, certo. você gerou dois dados desse tipo aqui. Então você ganhou 8 termos. Isso. Agora, se você trabalhar só com a própria corrente mesmo, você tem só 4 termos. Então tá. Esses 4 termos... Aí você foi lá, botou o P, o P substituiu o W no espaço dos momentos, foi isso? Botou P, Mi, W. Aqui já está no espaço de momento, por exemplo. Não, digo, você colocou isso aí, o que? P', Esse termo aqui A equação do movimento, ele usou a equação do movimento. Não, aqui não está onde usou. Aí não. Aí ele está usando isso, está usando só a corrente mesmo, né? Isso, P', tá legal. Tá legal. Tá jóia. Você faz isso nos 2 termos, né? Tá legal. Aqui é. P', também, tá certo. Exatamente. Então, se você substituir isso aqui e fazer o mesmo nesse termo Tá aqui, certo. o que eu obtive era aquela parte que o Felipe tinha obtido na densidade. Tá destacado, né? Tá. Esse daí tem outros 2 termos, que é o P'. O objetivo é exatamente isso aqui. Daí, se você, justamente esses 2 termos Sim. é que te dá aquele negócio lá, ó. F', matriz spin. Deixa eu dar uma olhada aqui. E o momento transfer aparece aí. O momento transfer está dentro do F', né? Você vai só fazer a mesma substituição com o Faz P, Mas se fizer aquela substituição, não vai sobrar o termo de vocês? Vai dentro. vai. Sobrar, ele vai ter esse termo mais um pedaço que vai somar com o Eu pensei que eu pensei que ele não tivesse o terceiro termo. Só que ele Ele não fez a substituição. não fez a substituição que a gente fez. É igual aquela penúltima linha que eu tinha escrito, mas aí quando a gente fez a substituição, Ô, Léo, deixa eu ver. Para você, vamos fazer então. por favor. Aí aparece o terceiro termo. Que aí quando você vai substituir. Não, porque os outros termos que estão obtendo são lucros pela emissão subsidiária. Vamos lá. Porque aí você vai substituir agora, vai botar o momento transfer aí, né? Não, quando eu não fiz aquela substituição que vocês estão fazendo. Tá legal. Faz como você fez. Mostra pra gente como você fez pra gente ver. Vamos estudar o primeiro termo, que seria esse aqui. Escrever em termos de reconhecer matriz de spin. Tá certo. E aquele outro segundo termo. Então, só para deixar claro, se eu conseguir mostrar que esse termo aqui é igual a esse aqui e não tem outros termos, aquele terceiro termo não existe. Esse é o objetivo. Então agora eu só vou analisar esse termo. Na verdade é só isso, vai mexer só nele, vai botar a matriz de spin aí, tá certo. Bom, tá, você pegou os 2 primeiros termos e introduziu aí. Os dois. Exatamente. Pegou esses 2 termos aí, juntou, tá certo. Fatorar aí o W beta está, W beta está, tá certo. Aí você vai trabalhar agora só o primeiro, né? Daí agora eu vou também utilizar
isso aqui. Somar essas duas aqui, né? Tá, já tem que somar as duas aí, tá certo. Deixa eu ver aqui no termo. Gira também. Nota PMI. Esse termo aqui, a gente utilizar aquela equação ali, Tá certo. igual aí, esse alfa do VMI, mais o G, colocando outro termo para o outro lado. E esse termo aqui. Beta, VMI, mais G, delta, inicial. Tá legal. E aí, quando você somar esse termo aqui, o fato de você ter um sinal contrário aqui, você já obtém naturalmente uma transfere. Isso, exatamente. Então, o momento transfer começa, perfeito, exatamente. Aí sobram esses dois terminhos aí, né? G alfa mi, Tá. da beta, G alfa mi. Seria o... Porque aí esse termo aí vai dar a posição subsidiária. que eu estava falando. Eu vou escrever o resultado aqui. Vai ser. PMI, P alfa, W alfa. Vai dar P alfa, W alfa, o outro vai dar P beta, o outro vai dar P linha, né? P linha beta, W beta. Para só subsidiária, fica melhor assim. Eu achei que ter dado a mesma coisa, tem que fazer, porque esse termo de vocês tem que, de uma certa maneira. Porque nós três chegamos aqui no mesmo lugar, só que o jeito que a gente foi pra frente era só diferente. Exatamente, tem que ser a mesma coisa, tem que ter alguma identidade. Eu pensei em trabalhar só com a corrente pelo fato de você não ficar gerando outros termos. É mais Tudo a gente fácil. não gerou outros termos. Não, você gerava muito termos. Não, sim, mas só porque a gente escreveu o WMI em termos de o WMI e o WMI. Então, aqui tem os termos para nota de desvio. Isso. Esse é alfabeto. E Dá um momento transfer e directivo. o pelinha aqui. Isso. E esse o termo. E aí não sobra o termo que a gente não está conseguindo interpretar. Tem mais, agora o que vai ter? Quando eu contrair esse termo aqui e contrair esse termo aqui. Daí esses dois termos são só aproveitar essa linha aqui, né? G alfa mi, delta beta, está beta, não, mais, Isso. Daí quem que é esse carinha? Aí a gente vai dar uma P alfa e W alfa. Exatamente. P alfa. Isso. P alfa, o índice beta. Isso. É o W está aqui. W alfa aqui. Quando considerar esse delta com beta, isso vai ter um W estar. Mas isso aqui é igual a zero pela condição subsidiária. Isso é a condição subsidiária. Exatamente. Analogamente nesse termo aqui,
A gente tem P linha beta. Isso. Está beta. E o W alfa mas isso aqui também, né? Porque a equação subsidiária é igual a zero. Exatamente. Então, a conclusão, né? O que eu mostrei é que esses dois fatores aqui Não está certo. são justamente aquele propósito para feminino Tá. e isso tem esse termo de densidade. Fica igualzinho agora no inferno. Fica o termo de densidade de carga mais o termo de interação magnética. Fica perfeito, fica igual, não sobra aquele termo. Seria bom vocês então verem, mas de qualquer maneira esse termo que vocês que está sobrando tem que ser zero. Deve ter alguma relação embutida aí, talvez de um shell, que mata esse termo. Porque dessa forma, digamos, está claro lá que é a decomposição de Gordon, ela pega o termo de é o psi barrado psi, com o momento total, e lá é o termo de spin, né, que é o psi barrado sigma mini psi, com o momento transferno. Quer dizer, o que seria lá, quer dizer, é exatamente o, como se diz, é exatamente o Dirac, né? Porque ó, psi barrado, sigma mini, psi. Então isso aqui faz o papel do psi barrado, sigma mini psi. Isso aqui é o momento transfer que vai se acoplar com a mi. Então segue o mesmo padrãozinho, né? Fica melhor assim. Então vamos adotar essa decomposição aí. E aí vocês vão mostrar que esse termo extra de vocês de alguma forma tem que ser zero. Usa as equações de cálculo. Tem que ter alguma identidade embutida aí. Procurem encontrar porque é bom. Mas então, isso aí deixa claro pra gente, né? Obrigado, Léo. Obrigado. Isso deixa claro pra gente que tem um padrão, né? Um padrão na decomposição de Gordon, que é aquilo que faz o papel da densidade com o momento total e depois a parte que tem o momento transfer. Então a gente tem que pensar também o seguinte, né? Quer dizer, a parte que traz o spin, né? Quer dizer, esse padrão aí vamos ver se a gente consegue generalizar. Talvez aí. Aí, Luiz, o desafio vai ficar para o Luiz aí. Depois tentar ver o spin 2 massivo. Não é? Não é? Não entendeu? Aqui o negócio é arte. Trabalhar muito sorrindo, sempre sorrindo. Isso mesmo. Você não tem preparado. Não, então, mas deve dar um padrão assim, quer dizer, a matriz de spin do caso do spin 2, que a gente sabe qual é também. Spin 2 massivo é o Grafton, né? O spin 2 seria o Grafton massivo carregado, vamos dizer assim, o spin 2 carregado. Eu estou lendo isso num artigo do Porrat. Isso, no artigo do Porrat ele faz isso, exatamente, o spin 2 massivo carregado, exatamente, é o que o Luiz também está lendo lá, né, Luiz? Tá ótimo, mas eu acho que isso aqui fechou pra gente uma discussão. Então, a analogia ficou bem clara. Quer dizer, o que faz o papel da função de onda psi, claro, é o W, né? Então ali aparece a contração justa, W barrado, W star W, que é o psi barrado psi, e a contração com o spin é psi barrado, sigma, psi. O que eu esqueci de colocar ali é que daí você vai acoplar a corrente com o campo lá. Isso, aí não, aí fica. Já aparece o FMI direto. Isso, já aparece o FMI direto. Tá ótimo. Então acho que vocês trabalharam bastante bem, todo mundo se mobilizou para chegar a isso. Vamos tentar agora, quer dizer, a gente, no caso de spin 1, aí a gente já viu hoje o que seria o momento de polo elétrico, é só colocar o F2, que aí viola P, viola T, tá certo, esse acoplamento aí tá certo, ele mantém CPT, tá junto. Tá bom, então eu acho que vocês estão bem avançados aí. Eu vou organizar com o Luiz, então, o caso do spin 2, tá? Agora eu estou pensando aqui uma outra coisa também. Deixa eu pensar aqui. Esse termo que está aí, quer dizer, o que vocês fizeram aí, foi a equação do spin 1 massivo, do spin 1 carregado, com uma massa tipo proca, né? Seria interessante esse problema que eu passei para vocês, que o Ricardo está vendo lá do potencial, né?
Se, por exemplo, o Luiz também está estudando isso, o Luiz está olhando sobre o ponto de vista da interação eletromagnética, é o seguinte, estou deixando também isso como uma tarefa para a gente pensando. Isso tudo aí, vocês estão anotando tudo para depois a gente poder na hora não perder, porque a gente não sabe mais o que fez, e vocês, quando forem escrever aí o trabalho, tem que ter todo o material, não pode perder não, para poder botar em ordem a ideia, fazer apêndice, fazer sessão e tal, de demonstração. Vamos ver o seguinte, a questão que eu estou colocando agora é a seguinte, só para a gente pensar, já que está tudo aí também encaminhado, que é, nós pegamos o seguinte, lá com o Luiz, a gente pegou, tem acertado depois os fatores, eu acho que o Luiz já acertou. Por exemplo, se a gente não, vamos pegar aquele sistema, eu tinha colocado para vocês na outra vez, esse sistema, um campo vetorial, tipo Maxwell, e a duas formas de gauge. Né? Já feito isso aqui. E aí, ao invés de colocar campo vetorial massivo, a gente colocava aqui um termo que era um M, uma espécie de uma massa, uma massa de natureza topológica, um AMI, e aqui um DI, né? E aqui um BK lá. A gente colocou esse termo aqui. E aí, a gente já mostrou que isso aqui corresponde a um objeto massivo. Eu acho que a massa dá 2M2, né, Luiz? Dá. 2M2. Capa 2 igual a 2M2. Então, esse sistema aqui, ele descreve um objeto massivo, com spin 1, 3 graus de liberdade, neutro. Descarregado. Esse propagador foi calculado, tá? Foi. Calculando. Foi? Vocês estão calculando? Estou. O Luiz tem as caixinhas lá. Então tem que Já. compartilhar então. Hã? Tem que compartilhar essa conta. Você está com o Luiz, não tá? Você não tem essa coisa de cálculo, não? A gente ia começar a fazer. Nos projetores todos? O Luiz tem tudo, passa para ele. O Luiz já fez. O Luiz até reproduziu. Eu já fiz os cálculos, passei para ele, ele reproduziu, chegou tudo. Tá? Que aí a gente tem os projetores dos setores 2, dos setores de um multicimétrico, tá tudo lá. O Luiz vai passar para vocês, mas claro, vocês puderem refazer, é sempre Ainda bom. não calculou Então tá. a interação corrente-corrente. Oi? Mas ainda falta calcular. Não, isso a gente só calculou o propagador só para mostrar que tem essa massa. Sim. A gente lá calculou as equações de movimento, integrou e calculou o propagador, tudo tá. Isso está feito. Agora, a parte de corrente, interação corrente-corrente, potencial, isso aí é problema para vocês, né? Agora, estava querendo colocar o seguinte aqui. Vamos pegar agora o spin 1 massivo. Vamos pegar o spin 1 carregado. Então, se a gente agora complexificar esse sistema, quer dizer, esse cara, a gente vai dizer, eu vou ter esse aqui é um problema, pois eu estou pegando, dando massa, de certa maneira, é um foco. Agora, vamos supor que eu vou pegar um bóson vetorial carregado. Então, não vou mais trabalhar com F mini do A. Vou colocar aqui aquele termo, acho que é 1/2 do W mini estável. W mini. Não tem acoplamento mínimo, não. Tudo isso aqui é global. Então, esse W mini aqui é o nosso dmi W mini menos dmi W mini. Eu quero descrever um bóson vetorial carregado. Tá certo. Só que eu não vou dar a massa para ele usando o termo de proca. Nós vamos usar a massa, vamos introduzir então uma duas formas complexa. Aí aqui a gente vai colocar. Você acertou já o fator daqui, Luiz? O A a gente deixou com um A. Vamos deixar. O propagador de M2 sobre 6A. Então dá M2 Sobre 6A. sobre 6A. Então você viu, vou colocar o A aqui igual um sexto. Né? Então vamos colocar aqui um sexto. Isso aqui o Luiz também já fez. A parte, o caso complexo ele fez. Ó. Isso aqui era um meio mesmo, né? É aqui um sexto. Um sexto de. Aí aqui a gente colocava G, Mi, K, estar. É menos um meio, eu lembrei. Oi? É menos um meio. Menos um meio. Menos um meio aqui e aqui G, Mi, K. E aqui a gente colocou mais M, Epsilon, Mi, K, lambda, W, Mi, estar, DI, era K, lambda, estar aqui, ou era os dois com estar, né? Não, É o contrário. não, aí não tem estar e tem um completo conjugado.
Esse B. Entendi, não tem que estar. Não, E eu jogo tem o complexo conjugado. Tem um Então, complexo conjugado. mais o conjugado complexo disso aqui. Mais M, epsilon, mi, capa lambda, WI, DI, B capa lambda está. Então, nós propusemos isso aqui, então, o Luiz mostrou que também corresponde a um spin 1, só que agora é carregado, macio. Então, o Luiz calculou lá, ele calculou e teve um polo que agora, com a escolha que a gente fez aqui, ele tinha feito cálculo com esse A aqui. E aí calculou o polo massivo dava N2 sobre 6A. Então, vamos escolher o A igual a 1/6, né? Se colocar aqui 6, se colocar em 1/6, aqui sai 1. Então, sai o polo massivo em capa 2 igual a M2. Capa 2 igual a M2. Então, esse sistema aqui está descrevendo agora um bóson vetorial carregado. Estou acabando, tá, gente? Tá tarde, né, para vocês. Não, ele desde 4 horas. Então, está descrevendo o bóson vetorial carregado, massivo. Só que com um mecanismo de massa diferente. A massa agora não é mais a massa própria. Ele tem essa massa aqui que é invariante dele. O Luiz estudou. O que o Luiz fez foi, ele pegou esse problema aqui, que compôs uma parte real e uma parte imaginária. Você ganhou 2 problemas desacoplados com simetria 1. Esse problema aqui, na verdade, tem 2 simetrias, 1 e outro. 2 é só 2. E aí, o sistema, todos os 2 setores têm a mesma massa. Agora, a pergunta é, vamos tirar a corrente global aqui. Quer dizer, agora o que vocês estão observando é que para gerar a massa, eu preciso ter uma forma e preciso ter a 2 formas. Então, se nós fizermos uma transformação de gauge aqui global, quer dizer, dados... a fase aqui cancela aqui, a fase aqui cancela aqui, mas para as fases se cancelarem, então, claro, é preciso que o B e o W tenham a mesma carga, porque aí a fase daqui cancela a fase daqui, quer dizer, W com W sempre se cancela, G com G sempre se cancela, mas é claro, essas 2 formas e essa forma, elas têm que ter a mesma carga, porque no fundo elas estão se juntando para descrever a mesma partícula. Então, nós vamos ter uma corrente agora que envolve a 1 forma e que envolve a 2 formas. Então, a corrente agora, quem está carregando, quem está levando a carga, não é só o W agora. A carga está sendo levada por uma corrente que envolve o W e o B. Então, vamos ver nesse caso que a gente junta 2 campos, que aí a gente está fazendo uma coisa distinta. Não é um campo descrevendo uma partícula. São 2 campos descrevendo uma partícula. Então, já que a gente está com a mão na massa e vocês já desenvolveram um domínio de mexer aí com as decomposições de Gordon, vamos tirar a corrente aqui, nesse caso, e vamos fazer a decomposição de Gordon agora, claro, tem as equações de campo aqui, o Luiz derivou as equações de campo, dá a mesma coisa, dá um dmi, W mini, se a gente varia aqui em relação a W, dmi W mini, variando em relação a W, está? Tá? dmi W mini mais o G. A gente tem uma equação desse tipo, dmi W mini mais M, e vai sair aqui o dual do field strength do B, mais um G tio mi igual a 0. E aí, quando eu variar em relação ao B, isso aqui é o field strength do B. Isso aqui eu não escrevi, mas eu acho que você lembra dos nossos cursos. Isso aqui é dmi, dmi kappa, mais as permutações cíclicas, né? Mais dmi, b kappa mi, mais d kappa b mi. Então, isso aqui e isso aqui. Aí, variando em relação a B, a gente vai ganhar a equação do B aqui. Vai ser dmi, g, mi kappa, mais n, d kappa, igual a 0. Então, as equações de campo agora, elas se acoplam, né? Se mixam. A equação que tem o Pmi do W mi dá o G-tio, né? E vice-versa. Por exemplo, aqui, se eu tirar, você tem uma condição subsidiária aqui. Se eu tirar o dmi dessa equação, a condição subsidiária é dmi dn kappa igual a 0. E aqui, se eu tirar o dmi dessa equação, isso aqui não dá a condição subsidiária, porque isso aqui é a identidade de Bianchi. dmi, g u t, g tio mi, isso não, pelo B.
Isso aqui é o G, né? Aqui dá o G. Isso aqui é o W. Deve dar o G de cá. Isso. Está errado. Então eu acho que é isso aqui mesmo, né? É isso mesmo. Então, as equações de campo agora, então, se eu tirar aqui porque se nós variarmos aqui em relação a B estar, eu vou ganhar isso dni aqui, e se eu variar em relação a B estar, eu vou ganhar esse dni atuando aqui, vai produzir o W mínimo. Então, se nós tirarmos uma derivada aqui, eu estaria produzindo d kappa, então aqui deve ter alguma coisa trocada, deve ter alguma questão de dualidade, só porque essas equações, a gente tem as equações calculadas lá, por exemplo, variando em relação a B estar, eu produzo aqui, variando em relação a W estar, produzimos isso, e aqui a gente vai pôr em relação a isso, produz isso aqui. Vai produzir o field strength, né? Mas isso aqui vai ser justamente igual ao field strength. Se nós variarmos em relação a B estar, a gente produz esse termo aqui, tá certo? Variando em relação a B estar, eu jogo esse D para cá, então eu produzo um W mini, eu produzo aqui o dual do W mini. É isso aqui. Então sai alguma coisa assim. A equação do W envolve o dual do G, e a equação do G envolve o dual do W, envolve desse epsilon aqui. Então, as condições subsidiárias agora não tem, porque são identidades de Bianchi. Se eu derivar em relação a ele aqui, dni GTUI é algo identicamente zero, isso é uma identidade de Bianchi. Se eu derivar aqui, isso aqui é a identidade de Bianchi também. Então, as condições subsidiárias agora desaparecem. Por quê? Por que a condição subsidiária desaparece? Porque eu tenho invariância de gauge. Eu agora estou dando massa sem quebrar a simetria de gauge. Então, a condição subsidiária aparece quando eu tinha uma simetria de gauge, aí eu coloquei a massa quebrou a simetria de gauge, então a condição subsidiária, ela aparece como uma condição que substitui o gauge fixo quando havia simetria. Mas agora não. Eu estou colocando a massa, e essa massa aqui, ela preserva a simetria. Se eu fizer um shift WMI, né, que vai em WMI mais alguma coisa, se eu fizer um shift aqui, então eu não tenho mais condição subsidiária. Então seria interessante a gente verificar se nesse caso em que eu tenho dois campos se acoplando para descrever uma única partícula, como é que fica a estrutura da decomposição de Born. E agora a corrente é uma corrente que envolve o W e o B. A corrente envolve dois campos. Então, eu nunca trabalhei isso, eu nunca vi. Então, seria interessante a gente tentar trabalhar essa derivada, essa decomposição de Gordon, para ver se ela segue o mesmo padrão. Uma parte de densidade e uma parte de momento transfer. Mas a corrente da interação, ela tem que ser obtida? Tem que ser obtida. Você tem que tirar a corrente da interação. Usa o teorema de Meder para tirar a corrente da interação. O que o Luiz está fazendo agora, o Luiz está colocando interação eletromagnética aqui, está acoplando esse cara minimamente ao fóton, está acoplando esse cara minimamente ao fóton, para entender se os problemas que aparecem quando a gente tem um spin carregado interagindo com o campo eletromagnético, que tem certos problemas, às vezes, de causalidade, se com esse mecanismo de massa, se agora o campo sendo também a mesma partícula, spin 1 massivo, carregado, mas com uma massa que é invariante de gauge, se isso aí modifica um pouco a interação eletromagnética, saber o quanto a interação do spin 1 carregado, ela é sensível ao mecanismo de massa. A interação eletromagnética do spin 1 carregado, ela ser sensível ao mecanismo de massa da partícula. Então, isso a gente está tentando entender. Então, esse trabalho aí é um trabalho que a gente está levando nessa direção, mas que vocês poderiam também analisar, porque vocês estão vivendo uma série de identidades de composições de Gordon, que isso aí já justifica depois vocês mesmos escreverem uma coisinha legal, e botar uma letra, fazer uma letra despretensiosa, mas fazer um trabalho que pode servir para orientar outras direções. Mas não. Só uma questão, se você está propondo uma Lagrangiana de variância de gauge, deveria colocar outros termos também de variância de gauge nela? Por enquanto, nós estamos querendo só estudar a teoria livre, né? Quer dizer, para a teoria livre, eu acho que isso aí é tudo, parte dinâmica, parte cinética e parte de massa. Agora, claro, o Luiz está colocando, quando colocar a interação eletromagnética, por exemplo, pode aparecer o W estar, e aí vão poder aparecer outras, vão aparecer acoplamento, quer dizer, interações que não
são mínimas, que não vêm do acoplamento mínimo. Por enquanto, o que a gente está querendo entender é só a teoria livre, para poder entender, por exemplo, ver a corrente. O que o Luiz vai fazer agora, que é colocar a interação eletromagnética. Quando ele colocar a interação eletromagnética, o fóton vai estar se acoplando exatamente com a corrente que vocês vão estar decompondo. A ideia é calcular um potencial